Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí, né, falando um pouco mais aí desse CPC 00, né, que primeira parte aí, né, dessa finalidade das demonstrações contábeis, ele trata também das características, né, características que as informações têm que ter para que elas sejam, né, úteis aí na tomada de decisões. Então elas têm que ser revestidas das chamadas características qualitativas. Aí nós temos as características qualitativas fundamentais, né? Ou seja, que elas, né, para que a informação seja útil, ela tem que ser simultaneamente uma informação relevante e ela tem que ter uma confiabilidade, ou seja, a representação fidedigna, certo? Então essas duas são as características fundamentais da informação contábil: relevância e representação fidedigna. Mas essa informação ela pode ser melhorada com, né, as características qualitativas de melhoria. Que aí nós temos comparabilidade, nós temos, né, nós vamos ter comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, né, e compreensibilidade. São as características de melhoria. Então esse pronunciamento também trata disso aí. E aí, o que é que vem a ser uma informação relevante? É aquela informação que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte do usuário, certo? Informação relevante é isso aí. É aquela que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte dos usuários. Que não pode ser confundida a relevância com a materialidade. A materialidade é um aspecto subjetivo da relevância. A materialidade, aquela informação que a omissão ou divulgação distorcida, ela pode influenciar na decisão aí dos usuários, certo? A relevância, para que uma informação seja relevante, ela tem, né, valor preditivo e ou valor confirmatório, certo? Então, o que é ter esse valor preditivo? Né? Aí o próprio pronunciamento fala que ter valor preditivo não é, né, se vir como uma estimativa, uma predição, é permitir que os usuários, né, para eles, na ótica deles, eles consigam estimar, né, o futuro lá da empresa, o resultado futuro da empresa, certo? Na ótica deles. Então, né, essa coisa do valor confirmatório, do valor preditivo, que faz com que a informação seja relevante, né, esse valor preditivo não tem a ver com projeção, com estimativa. Ou seja, isso é na ótica do usuário, vai permitir na ótica do usuário ele avaliar os resultados futuros da empresa. Isso quer ter valor preditivo. E valor confirmatório é servir de feedback, né? Servir de feedback, confirmar determinadas situações. Normalmente, quando ele tem valor preditivo, acaba sendo um valor confirmatório, confirmando alguma coisa e servindo para predizer o futuro, né? Então eles já estão intimamente ligados a esse valor preditivo e confirmatório. Beleza, então ó, a relevância é aquela informação que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão aí por parte dos usuários. E nós falamos do aspecto subjetivo, que é a materialidade, que é a omissão ou a divulgação de forma distorcida poder influenciar na decisão aí dos usuários. Beleza, mas para que a informação ela seja útil na tomada de decisão, ela tem que ser simultaneamente. Nada adianta ela ser relevante, mas não ser confiável, certo? Então ela tem que ser confiável e representar fidedignamente o que ela se propõe. Representar fidedignamente quer dizer confiável, né? Tem que ser relevante e confiável. Representação fidedigna, e nós temos os atributos para que ela seja uma informação confiável. A informação ela tem que ser completa, tem que ter todos, né? Por exemplo, lá um imóvel tem que ter todas as informações relativas ao imóvel, vida útil, o valor de aquisição, o valor residual, tudo o que necessita, né? E, né, tem que ser completa, tem que ser neutra, ou seja, livre de qualquer viés, e tem que ser livre de erro. Livre de erro não significa, né, completamente livre de erro. É no momento lá de tomada da informação, aquele momento inicial, aquela informação era a mais correta que você tinha, certo? Mas nada impede que depois houve uma mudança qualquer e você verifique lá no futuro que aquela informação que você tomou estava errada. Mas naquele momento de entrada, aquela era a informação correta, certo? Então, representação fidedigna aí tem esses três atributos, né? Ela tem que ser com informação completa, neutra e livre de erros. Completa, neutra e livre de erros. Beleza. E temos as características de melhoria, né? Comparabilidade, essa é uma das mais importantes, talvez a mais concursável, né? Essa comparabilidade, que vai permitir aos usuários eles compreender
e identificar similaridades e a diferença entre os itens, certo? Então, permite aos usuários compreender e identificar a similaridade e as diferenças entre os itens. Essa comparabilidade ela não pode ser confundida, por exemplo, né, com a consistência. A consistência, claro, para você comparar alguma coisa tem que ter consistência. Mas consistência é você aplicar o mesmo método para o mesmo item, certo? De um período para outro, tratando-se da mesma empresa, 2010, 2011. Eu vou aplicar PEPs nos 2 anos para a empresa. Aplicar o mesmo método para os mesmos itens, tratando-se de uma mesma empresa de um ano para o outro, ou tratando-se de empresa diferente dentro do mesmo ano, ou seja, empresa X e empresa Y no ano de 2017, certo? Isso é ser consistência. Se uma empresa adotou um método, a outra adotou um método para eu possa comparar, certo? Então, comparabilidade vai permitir ao usuário ele compreender e identificar a similaridade e a diferença entre os itens. Para que você compare, é necessário que haja consistência, que não pode ser comparado com a comparabilidade. Consistência é você aplicar o mesmo método para os mesmos itens, né? Em exercícios diferentes tratando-se da mesma empresa ou empresa diferente dentro de um mesmo exercício. Perfeito, né? Essa comparabilidade. Compreensibilidade, a informação ela tem que ser compreensiva. Um usuário bem informado, ele consiga compreender a informação. Mas muitas vezes você pode ter uma informação que ela seja uma informação relevante. E essa informação relevante, mesmo ela não sendo compreensível, ela tem que ser divulgada. Porque relevância é característica fundamental e prevalece sobre essa de melhoria, certo? Então, teve uma informação relevante, mesmo ela não sendo compreensível, ela deve ser divulgada. E você que vai arrumar alguém para entender aquilo ali. Então, aí nós temos a compreensibilidade. Mas sempre que possível, a informação ela deve ser compreensiva. Verificabilidade, permitiu, né, o usuário lá chegar a um consenso de determinada situação, certo? Essa verificabilidade pode ser em loco, pode ser através de documentos. Verificabilidade, ela não vai permitir um pleno consenso, não. O cidadão vai chegar a um acordo, né? Mas não é um pleno consenso da realidade, não, essa verificabilidade. E a tempestividade é ter a informação no tempo correto para que ela seja útil aí na tomada de decisões. Beleza, né? Então isso aí, esse pronunciamento, ele trata dessas características qualitativas, tanto as características fundamentais quanto as características de melhoria. E esse pronunciamento, já viu lá a finalidade das demonstrações, características qualitativas, mas ele também vai definir os elementos. Como é que você vai mensurar, como é que você vai reconhecer, e a definição de todos aqueles elementos. Então, por exemplo, a definição lá do ativo, está lá no pronunciamento, o tripé do ativo. Tripé, recurso controlado, decorrente de eventos passados, que seja provável que vá gerar benefício para a empresa, benefício futuro. O tripé do passivo, dívida presente da empresa, decorrente de eventos já ocorridos, eventos passados, para cuja liquidação se espera que haja uma saída de recursos. Só se ligue que esse recurso não quer dizer que seja recurso financeiro. Você pode liquidar um passivo, né, prestando serviço, certo? Beleza. A definição do PL, constante aí no pronunciamento, é o interesse residual no ativo depois de deduzido todos os passivos. Define também receita, é o aumento dos benefícios econômicos, seja através de aumento de ativo, diminuição de passivo, mas sempre com aumento de quê? Sempre com aumento de PL. E que não são decorrentes de aporte dos sócios. Porque o aporte do sócio aumenta o PL, aumenta o ativo e não é receita, certo? As despesas, eles não fazem nem diferenciação de despesas com perdas. As despesas são os decréscimos nos benefícios econômicos, seja através de diminuição de ativo ou aumento de passivo, mas sempre com redução do PL, sempre. E que não seja consequência da distribuição do lucro para com os sócios, porque a distribuição dos lucros, você diminui o PL, aumenta o passivo e não são despesa. Então se liga, toda receita e toda despesa alteram o PL. Mas nem toda alteração do PL foi consequência de uma receita e despesa. Beleza. Isso é a definição, ele traz, mas depois ele traz o reconhecimento, certo? Para que você reconheça um ativo, além de ser provável que vai gerar benefícios, você tem que conseguir mensurar o custo com segurança daquele ativo, certo? Tem que conseguir mensurar o custo dele com segurança. O passivo, além de ser provável que vai haver uma saída de recurso, você tem que conseguir mensurar o valor dele com segurança. Receita, tem que conseguir mensurar com segurança. Despesa, tem que conseguir mensurar com segurança, certo?
Então esse pronunciamento está lá, a definição do ativo, depois ele traz os critérios de reconhecimento, que não estão dentro da própria definição, traz os critérios de reconhecimento, né? E depois a mensuração. Mensuração é você dar valores monetários, com aqueles bens eles vão integrar o patrimônio. Qual é o valor que eu vou integrar isso aqui ao patrimônio? Isso que é você mensurar, certo? E a mensuração, a regra é que a mensuração ela vai ser feita pelo custo histórico, certo? Custo histórico, né? Transação lá com o meio exterior, certo? É o valor pago, custo histórico de um ativo é o quê? É o valor em caixa, o equivalente em caixa, pago para adquirir um ativo na época da aquisição, certo? Na época da aquisição. Perfeito. Mas ele vai sempre ficar com aquele custo histórico? Não. Aí vai ter as variações. Por exemplo, nós podemos ter um custo corrente. O que é o custo corrente do ativo, por exemplo? É o valor pago que você pagaria para adquirir aquele ativo. Quando, pessoal? Na época das demonstrações contábeis. É o valor pago para liquidar um passivo na época das demonstrações contábeis. Então, corrente tem a ver com demonstrações contábeis, no momento lá das demonstrações. Valor realizável de venda, ó, ativo, valor realizável que você realiza. É o valor que você vai realizar, espera que vai realizar um ativo no curso normal dos negócios, né? No curso normal dos negócios. É o valor que você vai liquidar uma dívida, né? No curso normal dos negócios. Então, ou seja, durante o exercício, não é lá no final do balanço. Certo? Esse é o valor realizável. Nós temos o valor presente. Valor presente de um ativo. O que é o valor presente de um ativo? Ó, você traz ele a valor presente. É o valor em caixa ou o equivalente em caixa, né? Que líquido, pessoal, daqueles valores lá que você vai receber no futuro, né? Então a gente traz isso aí a valor presente, tanto, né, de ativo quanto de passivo. É o único da definição que você descontado, né? Então o valor presente do ativo é o valor em caixa, equivalente em caixa, descontado desses fluxos de entrada futura de caixa. Isso que é a definição correta dele. Porque você tem lá 100 mil, você vai receber daqui a 3 anos. Se você fosse receber hoje, receberia 70. Então, descontado desse fluxo de entrada futura de caixa. Então, o valor presente do ativo é o valor em caixa, equivalente em caixa, descontado desse fluxo futuro de entrada de caixa. E se for do passivo, descontado desse fluxo futuro de saída de caixa. Esse é o valor presente. O valor justo, o valor de mercado, né? O valor justo, tem definição, o valor pelo qual o ativo pode ser trocado, ou um passivo negociado entre partes independentes, conhecedoras do negócio, uma transação sem favorecimento, tá? Mas aquele valor justo é o valor na data da mensuração, né? Nós temos esse conceito de valor justo. A atualização monetária é o valor pelo qual o ativo pode... A atualização monetária é justamente você reconhecer essa perda do poder aquisitivo da moeda nacional nos elementos das demonstrações contábeis. Não é nenhuma nova reavaliação, né? É só você reconhecer essa perda que houve. Beleza? Então, esse pronunciamento, ele, em resumo, é isso aí que é tratado aí nesse CPC 00. E aí vamos agora, né? Vamos agora resolver aí umas questõezinhas aí desse pronunciamento. Começando logo por um aí da ESAF em 2016. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado por meio da Resolução 1055, de 7 de outubro de 2005, possui como atribuições, entre outras, a de estudar, pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo e a redação de pronunciamentos técnicos, podendo ainda emitir interpretações, orientações, comunicados e boletins. São entidades membros do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, exceto entidades membros aí do comitê. Então o comitê, ele é composto, pessoal, né, de alguns órgãos, né? Olha só que é uma questão que cai na prova, a gente treina tudo e cai um diacho desse aí. Claro, no curso de pronunciamento a gente detalha, né? No curso também, no curso regular, a gente fala de todos esses órgãos aí. Mas ele vai ser composto. O IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes, ele integra sim o CPC. A grande coisa está aqui, a CVM não é integrante do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Quem criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi o Conselho Federal de Contabilidade, através dessa Resolução 1055, e ele é sim membro integrante, a CVM não. Quem é o Conselho Federal de Contabilidade, certo? Então,
Ele pede para você assinalar, exceto, né? Então a CVM não integra. Ou seja, quais são os outros? E vale aí, né? FIPECAF, Fundação de Institutos de Pesquisas Contábeis, integra. A Associação Brasileira das Companhias Abertas, integra. Bovespa, integra. E fora essas aqui, né? A gente já viu aí, temos o CFC e temos a APMEC, né? A APMEC aí, a Associação dos Profissionais de Investimento aí, dos mercados de capital. Analista, né? E profissionais de investimento do mercado de capital. Esse APMEC também integra o CPC, certo? Mas só é interessante, né, que a CVM não integra e o Conselho Federal de Contabilidade, este sim integra. Portanto, a alternativa correta, a letra B de bola. 64, entre as características qualitativas de melhoria, aí essa caiu no auditor, né? Entre as características qualitativas de melhoria, a comparabilidade está entre as que os analistas de demonstrações contábeis mais buscam. Dessa forma, né, pode-se definir pela estrutura conceitual contábil que comparabilidade é a característica que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridade dos itens e diferença entre eles nas demonstrações contábeis. Perfeito, é isso aqui mesmo, né? A comparabilidade permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridade dos itens e a diferença entre eles nas demonstrações contábeis. Perfeito. Similaridade dos itens. Isso aí é o quê? É a comparabilidade. Utiliza os mesmos métodos para os mesmos itens, né? Tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre as entidades. Isso aqui é consistência. É aplicar o mesmo método para os mesmos itens, de um período para outro, considerando a mesma entidade, ou de um único período entre entidades diferentes. Isso aqui é consistência, não é comparabilidade, portanto falso. Considera a uniformidade na aplicação dos procedimentos de norma contábil. Não, né? Garante que usuários diferentes concorram de forma completa e igual, quanto à condição econômica e financeira da empresa, sendo levados a um completo acordo. Não, isso aqui é a representação fidedigna, a informação tem que ser, né, completa, neutra e livre de erro, né? Então aí a informação completa, né, que eu conclua de forma completa e igual. E ele que me diz aqui, sendo levado a um completo acordo. Ele misturou isso com a verificabilidade, né? A verificabilidade que diz que eles chegam a um acordo, né? Chegam a um consenso, mas não a um completo acordo, né? Então isso aqui misturou tudo e está tudo errado, né? Portanto, falso. Estabelece procedimentos para a padronização dos métodos, né? Dos métodos e processos aplicados em demonstrações contábeis de mesmo segmento, também não. Portanto, comparabilidade vai permitir os usuários compreender e identificar a similaridade e a diferença entre os itens. Alternativa correta, a letra A. Exaf, aponte abaixo a opção que contém uma assertiva incorreta. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, controle, né, controlado, e do qual se espera que resulte em futuro benefício econômico para a entidade. Ele quer incorreta, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade. Perfeito, isso aí é a definição de passivo, obrigação prevente, decorrente de eventos já ocorridos, espera que haja saída de recursos. Saída de recursos, não necessariamente recurso o quê? Financeiro, né? Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os passivos. Todos os passivos. Portanto, ele pede para assinalar a falsa é essa aqui. Muitos ativos têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo verdadeiro. Tanto que nós temos o quê? Os ativos intangíveis, né? Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direitos de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de propriedade não é essencial. Verdadeiro, não é isso? Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive o direito de propriedade. Mas se determinar a existência de um ativo, o direito de propriedade não é essencial. Você não precisa ter a propriedade do ativo. Desde que atenda lá a definição e os critérios de reconhecimento, pronto. Se você controlar, você assumir os riscos daquele ativo, ele vai ser registrado em sua contabilidade, mesmo você não tendo a efetiva propriedade, né? Isso é verdadeiro. Portanto, alternativa aí, letra C. Questão 66, com base na NBC, TG, estrutura conceitual,
né, para elaboração aí e divulgação de relatório contábil financeiro, assinale a alternativa incorreta. Porque essa questão aqui caiu, né, nesse ano agora de 2017, foi a única questão aí de pronunciamento, CPC 00, que eu achei já de 2017, né? Aí ele coloca aí, essa estrutura conceitual não é uma norma propriamente dita e, portanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sob aspecto de mensuração e divulgação. Perfeito. Nada nessa estrutura substitui qualquer norma, interpretação ou comunicado técnico. Verdadeiro, né? Essa estrutura conceitual aborda o objetivo da elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, as características da informação contábil financeira útil, a definição, o reconhecimento e a mensuração, a partir dos quais as demonstrações são elaboradas, e os conceitos de capital e manutenção de capital. Verdadeiro. Perfeito. O objeto do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil financeira acerca da entidade que reporta essa informação, que sejam úteis a investidores existentes em potencial, a credores por empréstimo e outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Isso aqui está meio aí. Relatório contábil financeiro de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade. O objetivo não é esse, isso não são elaborados para chegar ao valor da entidade que reporta a informação. Perfeito. A rigor, fornecem informação para auxiliar investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e em potencial a estimarem o valor da entidade que reporta a informação. Beleza, eles auxiliam, mas eles não são, elas não são preparados com esse objetivo, de se chegar ao valor da entidade. Perfeito. A administração da entidade que reporta a informação está bem interessada em informação contábil financeira sobre a entidade. Contudo, a administração não precisa apoiar-se em relatório contábil financeiro de propósito geral, uma vez que é capaz de obter a informação contábil de que precisa internamente. Verdadeiro. Ele tem aquelas informações internamente que é justamente o que forneceu para que fosse elaborado as demonstrações. Confesso para vocês que eu olhei essa questão e falei, rapaz, essa zoa tá tudo certo. Tá tudo certo. Olhei uma zoa, tá tudo certo. Aí eu fui olhar com mais detalhe, né? Mais detalhe. Aí na letra C, objeto do relatório contábil financeiro de propósito geral. O relatório contábil financeiro de propósito geral é as demonstrações contábeis, né? Fornecer informações contábeis financeiras acerca da entidade, que sejam úteis a investidores existentes em potencial, a credores por empréstimo e outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Perfeito, você vê o que é essa zorra, né, de literalidade. Só que não é isso, né, não é objeto, não é o objeto das demonstrações, esse não é o objeto das demonstrações, é o objetivo, ó que sacanagem, o objetivo das demonstrações, que é fornecer informações acerca que reporta a informação, da entidade que reporta a informação, que sejam úteis a investidores existentes e potenciais, a credores por empréstimo e a outros credores. O objetivo, se liga aí. Beleza, né? Portanto, ele pede para você assinalar a falsa vai ser letra C aí mesmo. Considerando que dispõe a NBC-TG estrutura conceitual a respeito das características qualitativas da informação contábil financeira útil, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a opção correta. Para que a informação contábil financeira seja útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Beleza, verdadeiro. Então, se você for olhar, olha que eu falei prova, né? Se esse acha verdadeiro, isso aqui já está errado, né? E só pode ser essas duas. E o que vai definir qual é a alternativa correta vai estar aqui, né? Já sei que esse segundo item vai ser verdadeiro e o quarto item vai ser o quê, pessoal? Vai ser falso. Ó, o segundo item verdadeiro. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada, característica de melhoria, se ela for comparável, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Perfeito, verdadeiro. E o quarto, a comparabilidade é o mesmo que a uniformidade e consistência, falso. Então nós vimos aí que ó, o quarto está falso e o segundo está verdadeiro. Então isso aí já era certo, né? Porque a primeira estava verdadeira. Agora, o item 3. Informação contábil e financeira relevante é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Beleza. Portanto, verdadeiro. A alternativa correta é o quê? A letra C. Perfeito aí. Que esse item 2 aí foi um item verdadeiro, né? E o item 3
Não, perdão, é letra D, né? Informação contábil relevante é aquela capaz de fazer a diferença na tomada de decisões por parte do usuário. Verdadeiros. Então não é. Aí ó, marcar errado aí, pô, ficar doido, né? Então a alternativa correta é letra D de dado. D de dado aqui é a correta. Certo? Verdadeiro, D de dado. Perfeito, né? Questão 68. A afirmação que não está de acordo com os preceitos da NBC-T estrutura conceitual é: as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Isso é verdadeiro. Ele quer que não está. A NBC-T estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis, destinadas a usuários internos e externos. Falso. Elas são destinadas a quem? A usuários externos. Letra B de bola. A NBC-T, estrutura conceitual, não substitui qualquer norma, interpretação, comunicado técnico. Verdadeiro. A NBC-T, estrutura conceitual, aborda, entre outros aspectos, os conceitos de capital e de manutenção de capital. Verdadeiro. A comparabilidade, a verificabilidade e a tempestividade estão entre as características qualitativas de melhoria previstas na estrutura conceitual. Verdadeiro. Ele pede a falsa, letra B de bola. Sobre a estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, está correto afirmar que, segundo a estrutura conceitual, reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça o critério de reconhecimento, né, mencionados nas demonstrações contábeis, na estrutura contábil. Tá? Vamos ver aqui, né? Vamos ver os outros. No caso de conflito entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico, o disposto na estrutura conceitual deve prevalecer. Não, prevalece o quê? O pronunciamento. As demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve a estrutura conceitual, o objetivo é fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários, tendo o propósito de atender finalidade específica. Não. Necessidade geral. Aporte dos proprietários da empresa é receita. Não. Aporte dos proprietários da receita aumenta o PL, mas não são receitas. Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recurso ou da redução de ativo ou assunção de passivo, que resulte em decréscimos do PL. Perfeito. Porém, essa definição não abrange as perdas. Falso. Falso aqui no final. Tanto vale para despesa como para perdas, né? Essa coisa aí da definição do pronunciamento. Portanto, falso, e o que vai estar verdadeiro é a letra A mesmo, né? Segundo a estrutura conceitual, reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou a demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mensurados na estrutura conceitual. Verdadeiro, tem que atender os critérios lá de reconhecimento, né? Ou seja, ativo, provável que gere benefícios e você consiga mensurar o custo com segurança. O Comitê de Pronunciamento Contábil versa sobre estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Tais relatórios contábil e financeiro representam um fenômeno econômico em palavras e número. Para ser útil a informação contábil, não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa de 3 atributos. Quais são? Tem que ser completa, neutra e livre de erro. Ela teve que ser completa, neutra e livre de erro. Portanto, a alternativa correta, a letra D de dado. 71. De acordo com a estrutura conceitual básica da confiabilidade e os preceitos das características qualitativas, se a informação contábil e financeira para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for o quê? Se ela for comparável, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Portanto, a alternativa correta, letra C. Analise as afirmações apresentadas a seguir, classificando como verdadeira ou falsa. O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade. E isto posto, os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo
pode fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o ativo pode ser usado isoladamente para, sei lá, produzir, para parte administrativa, para parte de vendas, o que mais, trocado por outros ativos, usado para liquidar passivo e usado para distribuir para os sócios. Isso aqui está lá como exemplo no pronunciamento. Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens, na prestação de serviço ou na parte de venda, ou ser vendido pela entidade, trocado por outros ativos, você tem lá o estoque, você troca para uma duplicata receber, usado para liquidar passivo ou distribuído aos proprietários da entidade. Isso aqui está tudo verdadeiro, coloquei aí para servir aí de revisão, portanto, alternativa letra E. 73. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização pela entidade de recursos incorporados de benefício econômico, a fim de satisfazer a demanda da outra parte. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, por meio de conversão de uma obrigação em item do patrimônio líquido, verdadeiro. Você tem uma dívida, debêntures a resgatar. Em vez de você pagar para liquidar aquela dívida, você dá ações, converte aquelas debêntures em ações, perfeito. Transferência de outros ativos, Ou seja, você tem lá a receita antecipada de vendas. Isso é um passivo, está lá no passivo. Como é que você pode liquidar esse passivo? Entregando o quê? Mercadorias. Então tá lá, ó, transferência de outros ativos. Tem lá agora, receita antecipada de serviços. Como é que eu mato esse passivo? Prestando serviço, tá aqui, ó, prestação de serviços. Substituição de uma obrigação por outra. Você tem uma duplicata a pagar, não tem dinheiro para pagar no dia, assume um risco lá e transfere para uma nota promissória a pagar. Substituição da obrigação por outra, Não é que você vai ficar com passivo, mas você mudou a qualidade. Ou então pagamento em caixa. Tudo isso aí está correto. 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo correto, portanto, alternativa correta, letra A. Quando, ao divulgar suas demonstrações financeiras, uma entidade omite uma informação ou realiza uma divulgação distorcida de forma a influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil financeira, pode-se dizer que é uma referência a qual característica? A característica qualitativa, da, olha só, a característica qualitativa. Olha só, pessoal, a característica qualitativa as características qualitativas fundamentais, fundamentais, nós temos como características qualitativas fundamentais relevância, e representação fidedigna, certo? A relevância, olha só, não tem relevância aqui, não tem relevância aí, A relevância diz, o que é que ele fala? É a informação que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte dos usuários. E um desses aspectos subjetivos da relevância é a materialidade, certo? Então a materialidade, ela está diretamente, é um aspecto subjetivo da relevância. Já tem a materialidade, que é a omissão ou divulgação de forma distorcida, poder influenciar na decisão dos usuários. E é o que ele diz. Omite a informação, realiza de forma distorcida, de forma a influenciar. Isso aí é o que? Está envolvido com a materialidade. Mas a característica qualitativa mesmo, de fato, é a relevância, certo? A materialidade está associada aí com a relevância, certo? Portanto, alternativa aí, letra C. E aí, a gente pega e termina aí essa parte aí de pronunciamento, de questões de pronunciamento, fizemos uma revisão, resolvemos aí algumas questões para a gente ver aí o texto do pronunciamento, e no próximo bloco a gente já vai falar aí daquelas perdas, aquilo que antes a gente chamava de provisões, que a ESAF ainda continua chamando de provisões, como é que a ESAF gosta de cobrar esses tipos de questões, E depois, na próxima aula, a gente fala lá do pronunciamento técnico CPC 25. Beleza? Então, até já.